E começando com o versículo 7, o título da leitura fala: Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Glória a Deus. Esse amor que o apóstolo João está falando aqui é o amor de irmão para o irmão carnal ou é em geral? Glória a Deus. Esse amor que João está falando aqui é do amor entre irmão mesmo carnal ou é em geral? É o amor geral. Esse amor é aquele amor que eu devo ter para com todos os seres humanos. Glória a Deus. Não importando qual seja a raça, qual seja a tribo, qual seja a língua, qual seja o país. O apóstolo João está falando de um amor que muitos não entendem. Que amor é esse? No versículo 7, o apóstolo diz: Amados, amamos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aleluia, glória a Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Versículo 11: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nós conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o amor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor.
Nós o amamos porque Ele nos amou. Primeiro, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Glória a Deus. Quem está falando aqui é a Escritura Sagrada, para mim e para você. Interessante que no Novo Testamento, se você prestar atenção no Novo Testamento, são tantas palavras que falam de amor. Eu já vou pesquisar quantas vezes fala em amor no Novo Testamento. Jesus pedindo que nós venhamos amarmos uns aos outros. Essa foi a mensagem da cruz. A mensagem da cruz foi decretada quando ele, calado, ele foi demonstrar ao mundo o que é o verdadeiro amor. Porque quem ama de verdade sofre pelos que estão na iniquidade. Quem ama de verdade sofre pelos que estão no pecado. Igreja do Senhor, nós estamos vivendo em um mundo complicado. Estamos vivendo em uma terra complicada. Por quê? Porque o ser humano, ele perdeu aquilo que Deus nos deu. E o que foi, irmão, que Ele nos deu que nós perdemos? Muitos perderam o amor. E quando se perde o amor, quem não conhece a Deus não transmite amor. Veja aqui o que o versículo 20 diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão que está vendo, como pode dizer que vai amar a Deus você que nunca viu? Olha o que o apóstolo João está dizendo para nós aqui. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, mas eu odeio aquele a quem eu não gosto? Glória a Deus. Eu propagando coisas absurdas daquele que eu não gosto, mas digo que amo a Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que a gente fica imaginando, será que existe mesmo ainda verdadeiro cristão que tem temor a Deus? Será que existe mesmo homens ainda na terra e mulheres de Deus? Será? Glória a Deus. Porque o desamor, eu não estou tocando nesses últimos tempos sobre, sempre nesse texto, sempre nessa mensagem que nós devemos amar uns aos outros. Por quê? Quem sabe assim, quando nós muito insistirmos nisso, alguém que está com o coração de pedra, alguém que está com o coração duro, que já se esqueceu da graça de Deus, que já se esqueceu do amor de Jesus, mesmo dizendo que ama a Deus, mas odiando os irmãos, odiando o seu próximo, quem sabe nós falando várias vezes, ele volte à consciência e volte a se lembrar do primeiro amor. Se lembrando do primeiro amor, a igreja volte a viver o que a igreja era. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu fico assim, imaginando como é que eu digo que amo a Deus, como pregador da palavra, como mensageiro do louvor. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Você já viu alguém falar assim? Chegar aí, né? Irado. Dizer, eu não tenho medo de você, sendo crente. Glória a Deus. Uma coisa é eu chegar para diante do ímpio, que ele está querendo me acusar, aleluia, que ele está me querendo colocar em uma fornalha de fogo, aleluia, glória a Deus, para que eu possa me prostrar diante dele, me render diante dele. Uma coisa é eu chegar e dizer para ele, dizer, olha, fique sabendo que eu não necessito de te responder sobre esse negócio, mas o Deus que eu sigo me livrará da tua mão. Mas eu preciso estar em comunhão com Deus. E quem está em comunhão com Deus está em comunhão com os irmãos. Está em comunhão com todos. Ainda que aquele pareça ser o meu inimigo, assim Jesus nos ensina isso. Olha o que Jesus nos ensina na carta de Mateus, capítulo, se eu não me engano, capítulo 6. Ele diz, se tu se lembrar, olha, o ensinamento de Jesus, que coisa maravilhosa. Se tu se lembrar, tu estás no caminho, o teu inimigo, aliás, tu estás no caminho, e tu se lembrar, tu estás com o teu inimigo, tu se reconcilia depressa com ele enquanto tu estás ali, com ele. Olha o ensinamento de Jesus. Se tu tem alguma coisa com o teu inimigo, e tu estás com ele no caminho, te reconcilia com ele enquanto tu estás com ele. Aleluia. Porque se ele te entregar o oficial, e o oficial te entregar o juiz, tu não sairás de lá enquanto tu não pagar o último centavo. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Eu preciso ainda, mas eu não gosto dele, mas ele era aqui, mas ele era aqui. Sim, mas eu preciso me reconciliar, porque se eu me reconciliar com ele, eu vou apresentar para o mundo o verdadeiro de amor de Deus na minha vida. Porque quem tem amor de Deus na vida transmite amor, transmite paz. Amém, Jesus. É disso aqui que o apóstolo João está falando. Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo em uma época em que nós temos, parece que o povo está com aquele desejo, daquela sede, daquela fome de sempre apontar o erro do outro, esquecendo do dele e do dela. Vocês já prestaram atenção? A maioria dos cristãos hoje estão com sede de apontar o erro do outro. Glória a Deus. Esquecendo que quem ama transmite amor. Quem ama transmite paz. Quem ama transmite união. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Tiago, se eu não me engano, acho que era Tiago mesmo, suas cartas. Ele diz, olha irmãos, cuidado na língua. Porque a língua que nós temos, nós podemos com ela abençoar ou amaldiçoar o homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Olha que coisa boa. Então, eu acho que seja mais fácil, eu acho que seja mais cabível para nós se nós só abençoar. Às vezes nós até ignoramos alguém que diz, irmão, você é uma bênção. Fulano, você é uma bênção até do pecador. Tem gente que ignora. Mas só que o apóstolo Tiago, ele pede que com a nossa língua nós venhamos abençoar. Porque através da bênção, a ira, vai embora. Aleluia. Estava Jesus lá no Monte das Oliveiras. Jesus se senta lá. O povo gostava de ouvir Jesus. Sabe por que o povo gostava de ouvir Jesus? Porque Jesus tinha palavras suaves. O povo ia ouvir Jesus porque Jesus tinha palavras doces. Jesus tinha palavras de paz. Jesus tinha palavras de amor. E diz a Bíblia que estava
seria bem-aventurados. Aleluia. Glória a Deus. Sois vós, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurado é os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O crente pacificador é coisa maravilhosa. Amém. Um pastor pacificador é coisa maravilhosa. Uma irmã pacificadora é coisa maravilhosa. Aleluia. Um irmão pacificador é coisas maravilhosas. Irmão João, o que é pacificador? Segundo o dicionário, diz que o pacificador é aquele que aonde tem alguém querendo brigar, ele chega lá trazendo a paz. É aquele que está querendo uma confusão, ele chega lá para desfazer a confusão e deixar tudo na graça da paz de Deus. Aleluia. É o pacificador. O pacificador ele ama. O pacificador ele sofre por causa do amor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo aqui diz: amados, amamos-nos aos outros. Porque o amor de Deus, o amor é de Deus. Amém. E qualquer que ama é nascido de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E tem um versículo aqui que ele diz: esteja aqui, quem não ama não conhece a Deus. Aleluia. Tem muita gente, tem muita gente nas igrejas que não conhece a Deus. Glória a Deus. Tem muitos pastores que estão na direção de igreja que não conhecem a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita liderança que estão em frente de ministério, mas não conhece a Deus. Aleluia. É aqui que está dizendo, é o texto bíblico, não sou eu não. Olha, se eu não consigo amar o meu próximo, eu não conheço a Deus. É simplesmente assim que está dizendo aqui o texto. Se eu não consigo, se eu não tenho, aleluia, aquela compaixão de amar, ainda que ele seja o meu inimigo, eu não conheço a Deus. Aleluia. O meu conhecer de Deus é da minha boca para fora, não vai servir de nada para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, em seu ensinamento, ele diz: você quer ser como eu? Aleluia. Faça aquilo que eu faço. Aleluia, Jesus. Quer fazer parte de mim? Ame como eu amo. Glória a Deus. Você vai ver nos textos bíblicos, são coisas maravilhosas. Vou terminar por cada hora. São coisas maravilhosas. É para mim. Vai Jesus passando em um lugar e diz a Bíblia que um certo homem era rico, mas era cobrador de impostos. E segundo as Escrituras Sagradas, o cobrador de impostos ele é odiado. Glória a Deus. O cobrador de impostos ele é odiado. Glória a Deus. Glória a Deus. O cobrador de impostos ele é odiado. E diz a Bíblia que aquele homem chamado Nicodemos era rico, mas era um homem que estava carente do amor de Jesus. Glória a Deus. A riqueza dele não faltava o que ele estava precisando, porque ele estava precisando do amor de Jesus. O ouro e a prata, as riquezas que a terra oferece, não preenchem o amor de Jesus. Glória a Deus. Porque se preenchesse o amor de Jesus, muitos não pulavam do seu apartamento de luxo e tiravam suas vidas. É porque o dinheiro, ele não preenche o amor de Jesus. Vai Nicodemos, diz a Bíblia que ele era um homem pequeno,
E todo mundo seguia Jesus, porque Jesus levava quando Jesus passava, ele levava paz. Onde Jesus passava, ele levava a multidão por seguidor, porque quando ele abria a boca, só transmitia paz. Com o que estás transmitindo a tua boca? Paz. A tua boca está transmitindo paz. Aleluia. Glória a Deus. A tua boca está propagando paz. Porque diz a Bíblia que quando Jesus ia, a multidão seguia ele, porque Jesus transmitia paz. E alguém falou para Nicodemo, aí Nicodemo viu assim, que a multidão era grande, ele não sabia quem era, disse: eu vou subir nessa figueira. Porque quem sabe quando Jesus passar aqui, eu vejo ele. Só que Jesus nos conhece. Só que Jesus sabe onde eu estou, onde você está. Glória a Deus. Não importa a multidão, ele vai saber onde eu estou, onde você está. Ele está te vendo, ele está me vendo. E quando ele chega naquele lugar, olha para cima e diz: aqui eu desço depressa. Olha o homem rico. Mas ele precisava de Jesus. Olha para cima e diz: aqui eu desço depressa, porque hoje me convém gozar da tua casa. Glória a Deus. Olha para as pessoas agora, ninguém ama, ninguém tem amor para dar. Aí Zaqueu desce depressa, feliz, alegre, está alguém acusando. Mas como pode esse homem ser santo, e agora vai entrar na casa de um pecador? Aí um dos textos Jesus diz: eu não vim a este mundo, aleluia, para salvar os bons. Oh, glória a Deus. Eu não vim a este mundo para salvar pessoas de corações bons. Olha o que Jesus disse. Eu vim a este mundo para salvar essa geração perversa, esses homens maus, dar a eles um novo coração. Aleluia. Eu vim a este mundo para arrancar dele e dela um coração de pedra e dar a ele e a ela um coração de carne. Quem tem um coração de carne sabe amar. Aí ele entra e diz: olha, Senhor, foi logo se entregando aquilo. Olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero devolver. Olha, Senhor, se eu roubei alguém, eu quero devolver. E eu quero, Senhor, dividir o que eu tenho para com os pobres. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação. Olha o que Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Aleluia. Porque o homem que para alguns olhava para ele que não prestava, que não valia nada, que era um cobrador de impostos, mas ele foi em busca de Jesus, ele disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Ele abriu o coração. Quando ele abriu o coração para Jesus, aí entrou o amor de Jesus no coração dele. E quando Jesus entra no coração dele, no coração dela, aí sai da boca o amor, sai da boca a paz, sai da boca a união, sai da boca a comunhão, transmite paz, porque onde Jesus entra, aleluia, só sai da boca dele, da boca dela, a paz. Glória a Deus. Se você vê um crente da boca suja, é porque ele não conhece a Deus. Quando você vê um pastor valente, um irmão valente, um cantor valente, uma cantora valente, é porque ele e ela não conhecem ainda Deus. Está aqui no texto. Como é que você vai dizer que ama a Deus se você nunca viu Deus? Olha. Eu só amo a Deus. Eu só temo a Deus. Mas aquele é um bandido. Que merece ser morto. Merece estar preso. É assim não é a mensagem de hoje. Aquele é um ladrão, é um bandido. É assim não é a mensagem de hoje de muitos crentes. Tem amor de Deus? A minha Bíblia diz que não. A minha Bíblia diz que não. Quem conhece a Deus transmite amor. Aleluia. A minha Bíblia diz que quem conhece o verdadeiro Jesus transmite amor. Mas irmão,
deixe para lá, ele e ela vai ver com Deus no dia do juízo. Não se meta no julgamento divino, o julgamento é com ele. Porque se tu for tentar tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tu já tirasse a trave que está atravessada no teu? Essa semana eu estava assim pensando, se Deus fosse nos matar pelos nossos pecados, tinha alguém vivo? Oh, glória a Deus! Se Deus fosse nos matar pelo que a gente comete durante o dia, tinha alguém vivo? Glória a Deus! Tinha não, a gente peca todos os dias. Mas Deus está lá com a sua graça, nos perdoando, nos perdoando. Nos perdoando, sabe por quê? Porque Jesus deu ordem na Bíblia para nos perdoar. Foi para nos perdoar e disse: Pai, aleluia, está entregue o meu espírito, perdoa porque eles não sabem. Olha, o cara estava furando ele, o cara estava, Roberto, dando chicotada nele, meteu uma lança de aquele cara que estava do outro lado. Jesus disse: Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Rapaz, glória a Deus, isso é que tem amor. O cara ali furando, lhe matando e dizendo: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, quem ama, aleluia, aleluia, vive no amor de Deus, e a graça de Deus se estende de geração em geração. Ficamos de pé e vamos agradecer ao Pai Celestial por mais este dia que Ele nos tem concedido. Glória a Deus, glória a Deus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos nós aqui, Deus, necessitando encarecidamente do Teu amor. Coloca, Deus, em nós este amor que o Senhor nos amou de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós em uma cruz, e Ele foi calado, até aquele cenário de morte de cruz, apenas para salvar a mim, apenas para me dar o direito de vida eterna, Pai. Glória a Deus, apenas para salvar a minha alma. Glória a Deus, Ele sofreu na cruz, talvez ser humano nenhum não suportaria. Glória a Deus, mas Ele sofreu, Ele morreu, mas ressuscitou para a glória de Deus. E brevemente, aleluia, Ele voltará para nos levar. E eu creio, aleluia, glória a Deus, eu creio que nós vamos ver o Filho de Deus descendo sobre as nuvens do céu para arrebatar aqueles que aqui estão na terra, passando por um momento difícil, mas transmitindo aqui para este mundo violento o amor, a paz, a união entre nós. Meu Deus, coloque em nossos corações este amor verdadeiro. Coloca, meu Pai, em meu coração o verdadeiro amor de Jesus, para que eu possa transmitir este amor, para que eu possa, meu Deus, espalhar este verdadeiro amor, para que eu possa levar, meu Deus, este verdadeiro amor a este mundo tão violento, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, nos leva em paz para nossos lares, meu Deus. Nos guarda como sempre tem nos guardado, debaixo da tua sombra. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. E todos dizem amém.